Vamos para nossa prateleira, ô, produção. Tá na tela aí. Nos últimos anos, qual o principal protagonista do futebol brasileiro? Então a gente não vai levar em consideração só a última temporada, só o que está acontecendo agora, né? E sim nos últimos anos, qual o principal protagonista do futebol brasileiro? Ué, nos últimos anos, 5 anos, a gente pode colocar assim, ô produção, 3 anos? Qual que é o corte que vocês querem fazer? 5 anos. Nos últimos 5 anos, qual o principal protagonista do futebol brasileiro? Então, peraí. E aí temos Botafogo, Fluminense, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Grêmio, Internacional e Fortaleza. Tá atualizado, mas não tá legal na tela não, hein? É. Deu ziquezira ali no mas nosso GC. Era legal ter lá na prateleira, né? Escrito assim, nos últimos... É porque não tem como botar isso na arte, mas... É que se for nos últimos 5 anos, o Santos Futebol Clube, que não está na arte, disputou Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão em 2019, e foi vice-campeão de uma Libertadores. Se for pela cabeça do Casares, se é disputar, é ser protagonista, o Santos deveria estar na arte. Mas eu tô só elucubrando aqui, não vai mudar coisa nenhuma. E assim, a gente tem que lembrar também que dentro ali do que era ser protagonista para o presidente do São Paulo, estar disputando, o São Paulo disputou 2 títulos no ano passado. Sim. Perdeu 2, beleza, mas disputou também Campeonato Paulista, em 21, cara, né? Sabe o que é complicado dessa prateleira? Porque a gente vai, por exemplo, na última prateleira, colocar o líder do Campeonato Brasileiro. Isso é bizarro, pô. Porque se for nos últimos 5 anos, é isso. E assim, depois o print vai ficar aí e não vai ter entendimento e contextualização nenhuma. Não, mas tá na tela ali, ó, nos últimos 5 anos, qual o cara recorta só o quadradinho ali. Mas daí o cara é um tonto, desculpa, o cara é um tonto. Mas a vida é feita de tonto. Mas daí você vai se incomodar por conta disso? Com certeza. Vai se incomodar? Bom. Se a gente tá fazendo um trabalho sério aqui, a gente não tá de zoação. A gente tem entretenimento, a gente brinca no nosso programa, obviamente, mas quando tem que levar as coisas a sério, a gente leva a sério. A gente faz uma prateleira e pronto. Nos últimos 5 anos, o Botafogo tem que estar na última prateleira junto com o Internacional, por exemplo. Aí a gente tá falando do líder do Campeonato Brasileiro e de um semifinalista de Libertadores. Agora, né? Mas é isso? Vocês vão comprar? Vai fazer na ordem? E o Fortaleza? Acho que tem que abrir com o Fortaleza. Eu acho que foi... O Fortaleza? Eu acho que sim. O Fortaleza tem que estar na última também. Gente, assim, não, só lembrando, tá? O Fortaleza nesses últimos anos tem um dos trabalhos mais legais. Sim. Foi pela primeira vez para a Libertadores. Tá em fase aguda de Sul-Americana. Voltou para a Série A. Chegou a estar no G4, G6. Assim, eu acho que... Eu sei, mas, por exemplo, chegou uma semifinal de Libertadores? Não. Então, o Internacional chegou. Mas chegou nessa temporada. Tudo bem, mas é esse critério que eu estou utilizando. No frigir dos ovos, nos últimos 5 anos, o Inter foi vice-campeão brasileiro. O Inter foi mais competitivo, beleza, pode ser. O Inter até aceito, mas o Fortaleza foi mais protagonista que o Botafogo nos últimos 5 anos. Então vamos lá, a gente vai abrir a prateleira com o Botafogo? Infelizmente, assim, a loucura... a gente já vai tendo que acabar fazendo isso. Ué, mas não é loucura, tá lá embaixo, tá escrito, nos últimos 5 anos. Se o cara recortar ali, o cara não vai saber do que é. Certo? Perfeito? O cara vai saber. Pode ser qual a camisa mais feia, pode ser qual a camisa mais bonita, pode ser... Pô. E digo mais, o Fluminense é pra estar nessa prateleira aí também. Botafogo, pode abrir então com o Botafogo aí, produção. Lembrando que nós estamos fazendo um recorte em relação à declaração que teve o presidente do São Paulo, Júlio Casares, falando que o São Paulo é protagonista no futebol brasileiro. Era mais fácil ter feito uma temporada, né? O São Paulo vai entrar aí também, né? Nesses últimos 5 anos. O que o São Paulo fez nos últimos 5 anos? Não ganhou, mas chegou em finais. Chegou em algumas decisões, né? Não, vamos lá. Foi Sul-Americana, 2 paulistas, né? Chegou o semi de Copa do Brasil, agora decisão de Copa do Brasil. Isso é protagonismo? Não, eu só estou levantando aqui. Lembra que você falou que na outra linha minha opinião não importava? Não, eu tô tentando entender onde a gente vai chegar aí também. O Grêmio, por exemplo, teve rebaixamento no meio aí. E conta? Sim, exatamente. Então você conta. Por exemplo, o São Paulo é mais protagonista que o Fortaleza. Não? Eu acho que pela expectativa e realidade ele foi menos falado. Eu acho no sentido do... É porque existe uma questão do que você espera, por exemplo. Mas você esperava o São Paulo chegando em tanta final assim? Tanta final. Mas eu acho que o protagonista tem a ver com o que as pessoas mais falam, né? O que entra mais em debate mas aí também. as maiores torcidas vão levar sempre. Não, mas eu acho que, por exemplo, o Fortaleza foi um time bem falado. Não sei se entraria nessa última prateleira, não. Eu tenho dúvidas eu tenho essa visão do Fortaleza. Eu acho que ele deve botar o Grêmio. Qual que é o esquema tático aí da nossa prateleira, produção? 4-3-3-1. Beleza, vai, vamos lá, gente. Precisa fazer. Depois o Botafogo, puxa o nome aí, Léo. Eu falei do Fortaleza, né? Eu acho que o Fortaleza tem que estar aí, cara. Fortaleza Fortaleza. Chegou agora numa semifinal de Sul-Americano. Fortaleza, você puxa quem, ô Formiga?
Excelente trabalho, tá? Diga-se passagem. Eu acho que contando os últimos 5 anos, porque uma coisa é não tá pegando 2010, aí não tá pegando o título da Libertadores do Grêmio aqui. O depois daquilo quase rebaixamento, é complicado, né? O Grêmio eu colocaria também na última. Eu acho que eu botaria o Grêmio aí também. Chegou numa final de Copa Grêmio do Brasil. Primeiro, e aí, Gi? Se compra Fortaleza, Grêmio ou um outro? Aí eu desempato. Eu acho que tem que ser Fortaleza mesmo, depois... Não, acho que o Grêmio primeiro. O Grêmio primeiro porque foi rebaixado. Primeiro foi rebaixado, isso Grêmio. Aí. Grêmio. Tá, beleza. Então depois do Botafogo, vamos com o Grêmio. O Fortaleza, há 5 anos, estava na Série B? 5 anos, 2018. Tava subindo pra né? E aí começa Tava numa Série B E aí também. De lá pra cá, com o trabalho do Rogério, primeiro que assim, ele sobe campeão brasileiro da Série B, e aí depois o trabalho com o Rogério, mudança com... Eu acho que ele dá o maior salto da história do clube, né? Enfim, o Corinthians, o que a gente pensa do Corinthians aqui, nesses últimos 5 anos? Crise financeira, uma final de Copa do Brasil. Campeão Paulista de... Tem 2 finais de Copa do Brasil, chegou em 18 também. 2 finais de Copa do Brasil. Tem o Paulista 19, ganhou o Paulista 19. Mas acho que agora, 18 e 19, tem que ser o Fortaleza, né? Pelo que a gente já falou de Série B, né? Mais que o Internacional? Mesmo com o vice? O Inter foi vice do Brasileiro e tá numa semifinal de Libertadores. O Fluminense tá fazendo o que tá fazendo com o Diniz agora, mas nesse recorde de 5 anos... Mas não disputou a Série B, né? É o critério que eu tô usando. Dentro desses 5 anos. Bom, mas aí é meu critério também, vai o de vocês. Eu colocaria o Fortaleza por esse motivo. Fortaleza você colocaria? Então não tem jeito, tem que colocar o Fortaleza. Bom clube ali que eu não tinha prestado atenção no Fluminense também. Nesses últimos 5 anos, o trabalho do Diniz do ano passado pra cá, teve o outro trabalho Só do Diniz. Só mais um aí pra gente fechar a última prateleira. Você puxa o Fluminense ou eu acho que é o Fluminense. Dá pra ser o Flu, sim. Vocês puxam? Pode ser. Fluminense, então. Eu ficaria na dúvida entre Fluminense ou São Paulo, mas... Aí eu acho que eu já abriria com o Inter na terceira. O Inter? Não? Ou Corinthians? Não, o Corinthians tem mais título. Cara, o Inter, você está justificando aí que foi... Me parece uma escolha nem um pouco 2 vezes vice-campeão brasileiro, o que mais que teve? Tá na semi da Libertadores. Semi da Libertadores, fora... Então, mas se a gente pegar os outros times também, o Atlético tá chegando, o Palmeiras chegando, o Corinthians... O Atlético eu não vou nem discutir aqui ainda, que eu acho que ele tá em outro lugar. Eu também acho. Mas eu acho que por isso que eu abriria com o Inter, acho que não tem Eu abriria com o São Paulo aí, cara. O São Paulo tem essas finais, mas assim, o trato é sempre de crise nesses 5 anos. E o ponto se a gente colocar na balança que o São Paulo chegou em finais, o Corinthians chegou em finais e ganhou. Assim, lá o Paulista, 18, 19, sim. E aí são duas finais de Copa do Brasil, né? Que chega em 18 também no ano passado. Acho que o Corinthians pode ficar pra depois, mas... Eu abriria com o São Paulo. Vamos ser sinceros, São Paulo ou Inter? Eu abriria com o Inter. Eu abriria com o São Paulo. Giovana Kilbel. O São Paulo, se você olhar na memória, as coisas foram muito mais caóticas nesse período. O Inter teve um vice, né? 2. Vamos de São Paulo, então. O Inter deixou de ser campeão brasileiro por um impedimento. São Paulo. Então, abre a terceira prateleira. O São Paulo. Tem que ser Inter agora, né? É Internacional? Eu botaria... eu tenho dúvidas. Corinthians. Entre o Corinthians e o Atlético Mineiro. Mas pode ser o Inter. Eu acho que botaria o Inter e o Corinthians. Tem que ser o Inter e o Corinthians, a ordem. O Inter tá primeiro, depois o Corinthians. Isso. É isso? Vocês compram todos? Sim. Inter e Corinthians. Então tá bom. Aí é mais um aí? 4, 3, não. Aí 3 e 3. Tá, é 3 em segundo. Vamos lá então. E aí eu abriria com o Cap. Cap ou Galo? Cap e Galo na sequência. É que o Galo ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil no mesmo ano. E o Cap, ele ganhou umas duas a gente não tá confundindo, assim, confundindo não, né? Mas assim, de repente colocando a parada do protagonista com o time que tem muito dinheiro, porque sempre se esperou muito do Atlético Mineiro e, assim, era pra estar melhor do que... Mas ele tem um brasileiro, ele tem um brasileiro, Copa do Brasil, um vice-brasileiro. Com o São Paulo ele foi vice-brasileiro, né? Fora o protagonismo de um jeito de jogar que atrai, né? O Cap vai ter uma final de Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil também. Copa do Brasil, aí ó. Eu acho que... né? Acho que por título tem que ser primeiro o Atlético Paranaense, não? Mas é que sobre pra mim também, né? tem a forma e briga. Se teve alguém que incomodou Palmeiras e Flamengo, assim, foi o Galo. Protagonista, eu acho que assim, a gente tem que levar em consideração questão de peça. Mas eu o Atlético Mineiro, você tem um Hulk, Paranaense. no Vitor Roque você tem um... Você acha que o Atlético em algum momento ameaçou Flamengo e Palmeiras? O Atlético Mineiro? O Paranaense? Paranaense...
Pô, ele tira o Palmeiras da Libertadores, não, mas né? ele ameaça a hegemonia. Acho que num geral, não. E o Galo? Mas o Galo sim. O Galo já teve um ano muito bom. Eu acho que por conta, daí é que eu volto, questão do dinheiro. Você toma é um impacto muito grande. Fala assim, pô, os caras vão vir muito forte e tal. Eu também acho. Assim como jogador. Você tem, por exemplo, hoje o Vitor Roque. Você tem um trabalho muito bem elaborado pelo Furacão. Eu iria de Galo primeiro. Furacão e Galo. Furacão e Galo? Eu iria de Galo. Você iria de Galo? Eu também iria de Galo agora. Eu também iria. Mas como meu voto não conta, perfeito. Perfeito. Furacão. Ué. Até foi Furacão. Furacão e Galo. Furacão e Galo. Furacão e Galo. Furacão e Galo. E aí é o duelo de titãs, né? Cara, eu acho o duelo de titãs, mas você tem um desses titãs muito mais associado à crise do que outro e um que teve o dobro de treinadores que o outro. Posso argumento fatal? Qual que é a competição mais importante aqui? Libertadores. Quem ganhou? Os dois no confronto? Mas os dois ganharam duas, né? Tô enchendo o saco. Quem ganhou no confronto direto? Não, porque aí você vai pegar de 18 pra cá, você vai ter... gente? Tô brincando! 2 brasileiros pra cada, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil pra cada um, os estaduais, aí vai ter os confrontos diretos, mas eu acho que assim, a regularidade e a paz que o Palmeiras experimentou torna o time a ser batido, porque assim, o Flamengo do Jesus, que eu acho que seria, é uma coisa. O Palmeiras do Abel é outra coisa, só que o Palmeiras do Abel durou mais tempo, então pra mim o voto matador é assim, a galera fica, vai embora, os adversários, né? Porra, eu queria que o Abel assumisse algum time aí pra ir embora, não sei o que e tal. No Flamengo, o Flamengo em alguns momentos nesses últimos 5 anos, mesmo com os títulos e tudo, ele conseguiu virar alvo em alguns momentos. O Palmeiras meio que ficou mais protegido ali, não sei se ele ficou chacota em algum momento. E o Flamengo com um elenco mais recheado, né? Também tem isso. Gastou muito mais, o Palmeiras não tá gastando muito. O time titular do Palmeiras custa 1/3, acho que, do time do titular do Flamengo. O Flamengo viveu muito mais altos e baixos que o Palmeiras. Inclusive, se você for pensar no ano ruim do Palmeiras, que foi 2019, o Palmeiras foi 3º colocado de um brasileiro, né? Então, assim... Isso sem contar que em 2018 o Brasil, o nosso corte está sendo nos últimos 5 anos. Sim. Em 2018 o Palmeiras ele poderia ter sido campeão da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileiro, porque ele chega na semifinal das duas e ganha o Brasileiro, né? Ele fica com aquele parada do time misto lá. Aí 2019 tem esse ano de transição e aí vem o Abel. E um beijo, né? 2020. Beijo. Não, porque assim, o Palmeiras do Abel, ficou, alguém tem então, dúvida só pra deixar claro, ele ficou Palmeiras primeiro, Flamengo segundo. Eu acho que é justo. É isso? Vocês compram também? Palmeiras Beleza. E acho que a chegada do Abel salva muito o Palmeiras nessa questão, porque com o Lucha acho que não estava engrenando, e aí o Palmeiras ainda vai atrás de uns técnicos aí, né, que a gente não sabe se ia dar certo. Mas da mesma forma que o Jesus também salva o trabalho do Abel Braga, claro. E coloca o Flamengo num trilho de títulos que, mesmo com dinheiro, não estava rolando. Não dá pra falar e se no futebol não existe. E se o Palmeiras tivesse contratado o Miguel Ramírez? Eu acho que não seria campeão da Libertadores, mas tanto faz. Contratou o Abel, foi campeão e por isso que é o protagonista. Então tá aí a nossa prateleira nos últimos 5 anos, qual o principal protagonista do futebol brasileiro. Assim, no começo foi meio complicado, mas ficou divertido. Foi legal fazer. Ficou bom. Não ficou, ao longo do percurso a gente foi se encontrando, tá?